uma pergunta, deixa eu colocar aqui, ó. É uma pergunta mais, como eu posso dizer, usual, ou seja, mais informal. Ou seja, quando você tá falando com alguém, pode ser qualquer pessoa. Você vai ouvir essa pergunta demais. Começa a reparar quando você começa a assistir um filme inglês ou uma série, você vai perceber que a primeira coisa que uma pessoa pergunta pra outra, geralmente quando elas estão se cumprimentando, é o quê? É essa pergunta aqui, ó. How are you doing? How are you doing? Lembra comigo e presta muita atenção na maneira com que eu pronuncio, tá bom? Porque ó, é um erro você achar que você vai pronunciar as frases no inglês da mesma maneira com que você escreve, da mesma maneira com que você vê. A maior parte das vezes não é essa mesma forma, a forma escrita da forma falada. Então olha só, essa pergunta aqui, how are you doing? Ela tem o sentido do que, ó? Como você está. Então uma forma informal, lembrando que isso aqui é informal, de você perguntar como você tá, como que tá, como que estão as coisas. How are you doing? How are you doing? É isso que você vai perguntar ou que você vai ouvir de um nativo quando você estiver fora do país, por exemplo. How are you doing? How are you doing? Eu já vou te mostrar a forma formal que você pode ouvir essa pergunta, seja numa entrevista de emprego, ou seja numa reunião, num contexto mais profissional. Só que uma forma informal de você ouvir isso aqui é você ouvir o famoso How are you doing? How are you doing? E para responder essa pergunta aqui, você vai responder de algumas formas informais também. Uma forma que eu vejo muitas pessoas só utilizarem é respondendo I'm fine. I'm fine. E eu vejo que a galera acredita que a única maneira de você responder o como você está é utilizando o I'm fine. I'm fine, é tudo I'm fine. Galera, o I'm fine, ele não tá errado. Só que não é a maneira mais usual que os nativos usam para responder essa pergunta, por exemplo. Você vai ouvir os nativos respondendo essa pergunta como? Eles vão dizer, por exemplo, o que é muito mais comum, I'm good. I'm good. Eu tô bem. I'm good. É uma forma. Ou se não, ó. Vou dar mais uma opção aqui, ó. I'm great. I'm great. Eu estou muito bem. I'm great. Ok? É uma outra forma que você vai ouvir demais. Então, deixa... Eita que eu tô caindo aqui no tripé. Deixa eu arrumar ele aqui. Pera aí que a galera do YouTube vai começar a me ver aqui também. Ó... Então, uma forma muito mais usual, mais comum de você responder é usando o I'm good, I'm great, eu estou bem. E galera, lembrando que how are you doing é um contexto mais informal. Se você quer soar mais formal, vamos supor que você tá no trabalho, você tá lá numa reunião, ao invés de perguntar how are you doing, você só vai perguntar how are you? How are you? Então é a mesma coisa como você está, só que aqui sendo utilizado em um contexto mais formal, numa reunião, num contexto profissional, por exemplo. Deu pra pegar? Então, por exemplo, how are you? Como você está? Aqui sim, mais formal, você pode responder I'm fine. I'm fine, ok? I'm great. Também é uma outra opção. Então, ó, essas duas primeiras perguntas aqui são perguntas super comuns no inglês. Basicamente, toda vez que você vai iniciar um diálogo com um nativo, você vai utilizar essa pergunta para perguntar como a pessoa tá. Como você tá? How are you doing? Ou num contexto mais formal, how are you? How are you? How are you? Beleza? Eu acho que muitos de vocês talvez já ouviram uma vez, pelo menos na vida, essas duas perguntas. Só que elas são importantes e eu decidi começar aqui por elas. Lembrando que essa aula eu vou te mostrar 8 perguntas essenciais para você se comunicar com nativos no inglês, ok? Vamos lá então, ó. Terceira delas, a terceira pergunta aqui. Galera, você vai utilizar para pedir por direções. So, imagina, you are in the US, for example, você tá lá nos Estados Unidos, and you got lost. Você se perdeu. And you need to get to a specific place. Você precisa chegar num lugar específico. Vamos supor que você tá num lugar, você chega para um nativo e você quer perguntar para ele, ó, como eu posso chegar em tal lugar? Galera, a maior parte das pessoas ia fazer o quê? Ia começar a traduzir palavra por palavra. Então a pessoa ia falar, como, how. Eu posso, how, aí posso,
can I chegar, arrive, a pessoa vai palavra por palavra tentando traduzir. Só que, ó, fica muito mais fácil quando você começa a falar inglês, a formar suas frases através dos padrões. Então, o padrão que você utiliza para perguntar para alguém como eu posso chegar em tal lugar é esse aqui, ó. How can I get to the... Ou seja, como eu posso chegar no ou na... How can I get to the... Então vamos supor que você quer perguntar como eu posso chegar no parque. How can I get to the park? Como eu posso chegar no museu? How can I get to the museum? Como eu posso chegar no hospital? How can I get to the hospital? Como eu posso chegar na estação de metrô? How can I get to the subway station? Ou seja, repara que o padrão, ele é igual, ele não muda, ele é sempre o mesmo, it's always the same, que é o how can I get to, como eu posso chegar em tal lugar. Então, how can I get to the park? Como eu posso chegar no parque? How can I get to the museum? Como eu posso chegar no museu? Então, sempre que você quiser perguntar para alguém essa pergunta de direções, como eu posso chegar, você vai utilizar o how can I get to. Eu vou te dar alguns exemplos mais práticos aqui, tá? Ó, igual eu falei, how can I get? Esse get aqui nesse contexto tem o sentido de chegar, tá bom? O verbo get é um verbo misterioso, né? Porque ele tem vários sentidos e um deles é chegar. Então, ó, how can I get to the park, por exemplo? Ou seja, como eu posso chegar no parque? E aí você sempre vai mudar o quê? O lugar, porque o padrão é sempre o mesmo. Você vai se manter ele. Tá vendo como isso torna a formação de frases no idioma muito mais fácil? Você não precisa ficar buscando palavra por palavra. Você lembra do padrão e você só muda o complemento ali, a última parte que é o que precisa ser mudado. Beleza?